Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o bate-papo vai até Belo Horizonte. Nós vamos conversar com a advogada trabalhista Thaís, que vai trazer detalhes muito interessantes sobre a saúde mental da mulher no trabalho na atualidade. Tudo bom, Thaís? Como vai? Ei, Rosane, tudo bem? Tá tudo bem também por aqui. Agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui com os seus ouvintes, os seus, telespectadores do seu canal e é isso aí. Muito bem. E por onde que tu gostaria de começar falando assim sobre esse tema da mulher, o trabalho, a saúde mental? Então, Rosane, eu acho que eu prefiro começar essa temática falando pela função social do trabalho. Quando a gente pensa na função social do trabalho e no papel da mulher, tem uma certa tendência da gente menosprezar e até mesmo invisibilizar aquilo que é o trabalho da mulher no âmbito da casa, no âmbito familiar. E aí ela assume inúmeros papéis, né? Ela tem aqueles afazeres domésticos em casa, a rotina com os filhos, a rotina familiar, além da jornada de trabalho, daquele vínculo mesmo, daquela relação existente. Então, eu gostaria de começar por esse ponto, que a gente precisa colocar uma luz, um farol no trabalho invisibilizado, que é aquele da mulher dentro de casa, daquilo que ela consegue construir de esteio familiar e tudo aquilo que ela consegue administrar para estar fora, para estar lá no ambiente de trabalho. Como dar visibilidade a esse trabalho? Reconhecendo a importância do papel da mulher na sociedade, oferecendo melhores remunerações, proporcionando oportunidades iguais de trabalho, proporcionando que elas alcancem cada vez mais postos de liderança, postos de tomadas de decisão, e flexibilizando, de certa forma, o ir e vir, o cuidar da rotina da família, o cuidar do ambiente familiar, ao mesmo tempo em que trabalha. Então, pensar numa possibilidade de trabalho híbrido ou de pequenas flexibilizações no dia a dia, eu acredito que seriam ferramentas importantes para trazer luz e visibilidade a esse trabalho, porque metade dos postos de trabalho hoje, ou a maior parte, são de mulheres. E aí a gente chega já em um outro ponto, que é quando essa mulher se torna mãe e a exclusão total dela do mercado de trabalho. Qual é a maior demanda? Tudo linkado. Qual é a maior demanda, procura? Quais são as queixas dessas mulheres que buscam ajuda? Hoje são 3 queixas muito comuns. É aquela mulher que é demitida por estar gestante, é aquela mulher que volta da licença maternidade e pouco tempo depois do término da licença, dias, semanas, um mês, ela é demitida, ou seja, logo em seguida a empresa absorve. Pode? Depois que termina a licença maternidade, infelizmente pode, né? Depois de 6 meses, tá? Depois de 4 meses. 4 meses. Aí, tchau, chega. Tchau. E é tchau mesmo. Assim, não espera nem esquentar a cadeira dentro da empresa, demite. E o assédio sexual, que agora as mulheres estão cada vez mais tomando coragem e difundindo a necessidade de falar sobre isso, além das doenças incapacitantes, das doenças mentais, por causa da sobrecarga de trabalho, que aí é a síndrome de burnout. Quem sabe tu fala um pouco dessa síndrome, que talvez muitas mulheres já tenham passado por isso ou estejam passando, e como evitar isso? É possível? É possível, eu acredito que tem medidas que podem atenuar, talvez evitar, dependendo do ambiente que essa mulher está inserida, seja mais difícil, mas existem medidas preventivas que, se a empresa estiver atenta, ela pode, né, mitigar isso aí. Então, a síndrome de burnout, resumidamente falando, tentando deixar um pouco o juridiquês de lado,
é uma síndrome de esgotamento profissional. Aquele trabalhador, seja homem ou mulher, é acometido por um esgotamento profissional, por uma sobrecarga de trabalho que ele, a partir de determinado ponto, algum gatilho existente, não consegue mais organizar a realidade das tarefas, as atividades, e passa a perder em produtividade, passa a perder em organização, e aí começa a sentir uma incapacidade, um esgotamento que de fato traz uma incapacidade. E vai chegar um determinado momento que ele não vai dar conta de ir trabalhar, que às vezes ele vai sentir tanto esgotamento que ele vai ficar preso na cama dele e vai achar que existem outras milhões de doenças, mas não enxerga que seria esse esgotamento profissional. E o que leva a esse esgotamento profissional? Uma jornada de trabalho exaustiva, 10, 12 horas de trabalho. E aí, no contexto pandêmico, as pessoas em casa, no home office, o teletrabalho, ficou muito difícil separar o que é vida pessoal do que é vida profissional. E aí as pessoas estão muito mais disponíveis. O smartphone, reunião atrás de reunião, Zoom, enfim, a sobrecarga aumentou. Então, primeiro ponto, uma jornada exaustiva de trabalho. Um segundo ponto, a ausência de intervalos que possibilite a pessoa descansar, a pessoa fazer uma refeição adequada. Então, às vezes, senta para almoçar e levou 15 minutos e já voltou para o ambiente virtual. Quando a lei estipula um intervalo entre a jornada de 1 hora. E 1 hora é para quê? É para que o corpo sinta aquela pausa, aquele descanso. Então, o alimento vem e aquele descanso, aquela pausa, aquela respirada funda para depois voltar para o trabalho. E, além disso, o trabalho depois das 22 horas, que também é uma característica de trabalho que, inclusive, deve ser remunerada um pouco a mais. Hoje a gente tem o adicional noturno, que é pago 20% a mais. Por quê? Porque já é mais puxado, já exige mais o trabalhador. O corpo da gente, né, fisiologicamente falando, depois das 22 horas, ele já está se preparando para o descanso, para amanhã começar tudo novamente. Então, como se ficasse aquele looping eterno. Não sei quando começa e quando termina. E o terceiro ponto da síndrome de burnout, também que eu entendo, que eu enxergo, é o assédio moral. Cumprimento de metas, cumprimento abusivo de produtividade, quando o trabalhador começa a ser demandado por várias tarefas que não faziam parte do escopo dele de trabalho. Então, perceba que é um guarda-chuva, o trabalhador está aqui embaixo desse guarda-chuva e muita coisa foi passado para ele e ele não consegue digerir, grosseiramente falando, e aí vem esse esgotamento profissional. E aí esse esgotamento, ele é incapacitante e a partir de janeiro desse ano, Rosane, teve uma notoriedade muito grande, que é o reconhecimento dessa incapacidade hoje como doença do trabalho. Então, deve-se ser considerado um acidente do trabalho, e ele deve ser considerado dessa forma, tratado dessa forma. E se ele é considerado um acidente de trabalho, tem várias outras repercussões. Esse trabalhador não pode ser demitido, ele tem que ter acesso a um tratamento, ele tem que ter uma estabilidade no trabalho para que depois ele não seja jogado para fora do mercado de novo. Então, é uma síndrome que eu acredito que nos próximos 3, 4, 5 anos vai ser muito recorrente na Justiça do Trabalho. Porque quando o trabalhador perceber que ele foi acometido por essa doença, ele receber a orientação adequada, essa informação jurídica for difundida e, de fato, for reconhecido como uma doença do trabalho, ele vai questionar uma indenização por acidente de trabalho, uma dispensa arbitrária. Então, acredito que vai ser cada vez mais pauta para ser enfrentada tanto pelos advogados quanto pelos juízes do trabalho daqui para frente. Tá. E qual é a orientação que tu dá para essa mulher que te busca e já está com essa síndrome? O que tu pode fazer para ajudar ela? Primeiro ponto que eu observo é se ela está trabalhando ou se ela foi demitida. Se ela tiver sido demitida doente,
vamos buscar o reconhecimento dessa doença incapacitante e vamos pedir a reintegração. Se ela não quiser voltar ao trabalho com uma possível reintegração, vamos então pedir uma indenização substitutiva por esse período que ela deveria ter de estabilidade no trabalho, que são 12 meses. E vou orientá-la a buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, uma recolocação no mercado de trabalho, para que esses danos desse esgotamento profissional não excluam e nem a retirem totalmente do mercado de trabalho. Porque quando a gente fala de incapacidade, de fato é incapacitante mesmo, sabe? Então, se ela tiver sido demitida nesse contexto, muito difícil ela ser recolocada, porque como você, doente, vai buscar uma vaga de emprego e vai conseguir entregar o seu melhor, começar novamente, sendo que você já está doente, né? Agora, se ela está trabalhando e está nesse contexto de doença incapacitante, minha primeira orientação é procurar o médico do trabalho ou o médico que esteja acompanhando ela, ou se ela não estiver sendo acompanhada, que ela busque o acompanhamento, tem um laudo atestando que ela, de fato, foi acometida por essa incapacidade em razão do esgotamento profissional, para que seja aberta a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. E, a partir daí, ela se sinta um pouco mais segura para faltar para ir em consultas médicas, para ter uma licença adequada, uns 15 dias de atestado, para que ela peça para que algumas tarefas sejam passadas para outros colegas, para que o entorno dela, isso a gente falando de um ambiente de trabalho saudável, que vai reconhecer isso, que as tarefas sejam realocadas, sejam transferidas, mas não é a grande realidade, não é a grande maioria, né? Tá, então quer dizer que se ela chega antes de estar com essa síndrome, tu orienta ela nesse sentido, tu pode fazer isso, isso e isso. Sim. Esses são os teus direitos, Sim. É isso? E tem um papel muito forte também nosso aqui, enquanto advogado, de conscientização. Porque às vezes ela chega com uma dor específica e você identifica outra dor. Você vê que tudo aquilo ali aconteceu porque ela foi acometida por um esgotamento profissional. E aí, de repente, ela está tomando um antidepressivo ou está em vias de pedir demissão porque não está aguentando o ambiente de trabalho, não está conseguindo entregar, trabalhar, e você passa a conscientizá-la. Olha, isso é uma doença. Olha, você foi acometida, ao que parece, por um esgotamento profissional profundo que te incapacitou. Vamos procurar ajuda? Quem sabe, se você conseguir uma ajuda nesse momento, você vai preservar a sua saúde mental para que a sua carreira continue, né? Eu atendo muita classe dos bancários, a categoria dos bancários, que é uma classe muito acometida pela síndrome de burnout. Os professores também, em razão desse boom de entrega online durante a pandemia. Então, a depender da categoria, tem determinadas orientações que o trabalhador, a trabalhadora vai conseguir seguir. Já vai chegar outra trabalhadora aqui que o ambiente de trabalho é tão mínimo, é tão de assegurar o mínimo, que não vai adiantar nada eu dar essas orientações para ela. Ela vai ter que, de fato, ir direto buscar o direito dela no Poder Judiciário, lá na Justiça do Trabalho. Aí é diferente, é outra coisa. É outra coisa. Não é nada a ver contigo. Sim, é comigo, né? Ela vai precisar de uma advogada para ir lá na Justiça do Trabalho, bater lá na porta do judiciário e falar assim: ei, fui mandada embora doente, estou incapacitada. Aí pode ser que seja realizada uma perícia médica para constatar a incapacidade dela, o juiz determine a reintegração dela lá no ambiente de trabalho ou não, defina uma indenização substitutiva desse período que ela deveria estar lá na empresa com o posto de trabalho assegurado. Então, eu vejo esse papel assim muito do preventivo, do apagar incêndio, mas do vamos agir, entendeu? A depender do caso, você tem que agir imediatamente. Tá. E me diz uma coisa, e com assédio sexual, qual a orientação que tu dá para essas mulheres? O assédio sexual, ele é um assunto muito revestido de tabu ainda, infelizmente.
E a conscientização da vítima, da ofendida, da assediada, passa muito mais por um viés psicológico do que jurídico, porque se ela traz essa situação e eu, como profissional, verifico que, de fato, na cadeia, na hierarquia, ela foi assediada sexualmente, e eu demonstro para ela que, de fato, ela tem um direito a postular em cima disso, eu preciso de um trabalho muito maior para convencê-la de que ela é vítima do assédio sexual, de que a culpa não é dela, de que se ela não colocar luz em cima disso, outras inúmeras colegas irão sofrer. Então, o assédio sexual ele é muito mais delicado nesse contexto, porque a vítima tem vergonha, principalmente se... Sabe aquela velha história da mulher bonita, da mulher que se impõe, da mulher bem vestida? Tem aquele mito de que é essa mulher que vai sofrer o assédio. O assédio sexual, ele não escolhe, na verdade, nem o sexo, nem a fisionomia, nada. É uma condição de hierarquia. O chefe imediato na hierarquia assedia tanto o homem contra a mulher, cobra uma vantagem sexual para determinado posto de trabalho, chantageia, se não acontecer esse favorecimento sexual, você pode ser demitido ou você pode ser rebaixado de cargo. Isso pode acontecer com homens também. É claro que, em grande maioria, acontece muito mais com mulheres, mas existem casos de assédios sexuais também com homens, sendo ele o ofendido, assediado. E agora teve aquele boom, né, a respeito de uma grande instituição financeira. Eu ia te perguntar sobre isso. Como é que foi isso? O que tu pensa a respeito? Eu acho que trouxe muita luz para um assunto que precisa ser debatido no Brasil, principalmente em se tratando de grandes instituições. E quando a mídia toma isso e passa a veicular, às vezes uma mulher lá no interior, nos rincões de Minas, nos rincões aí dos Pampas Gaúchos, enfim. Poxa, eu passei por aquela mesma situação. Eu sofri dessa mesma forma. E aí, às vezes, é o dono do mercadinho, é o dono da farmácia, ou é o gerente do banco, enfim, não importa o tamanho da empresa, né? O que importa é aquela situação. E aí, a vítima se espelha. Então, a mulher se espelha. Se essas funcionárias todas, inúmeras, tiveram coragem, estão com o respaldo do Ministério Público Federal para que essas denúncias sejam investigadas, sejam de fato averiguadas e que medidas sejam tomadas, por que eu aqui também não posso tentar mudar a minha realidade local? Então, o primeiro ponto é que eu acho que foi super salutar essa mídia maciça, que a gente sabe que tem um pouco de viés político em razão do ano, da época que a gente está vivendo, da instituição em si, mas que vem com outro dado que eu queria trazer aqui para suas espectadoras, que em 2019, ou seja, antes da pandemia, esse assunto assédio sexual foi tratado no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, por 4.876 processos foram... o assédio sexual foi objeto de 4.876 processos só em 2019. Puxa. É muito mais comum do que a gente imagina. Só que é aquele assunto que fica lá no final da pauta, é aquele assunto que ninguém põe luz, é aquele assunto que as pessoas sempre tendem a achar que a culpa é da vítima porque é bonita, porque pôs... uma roupa insinuante. Exatamente, porque usou um batom vermelho, porque se insinuou, né? Então, eu acredito que passa muito por uma conscientização educativa. E aí, encoraja outras mulheres a fazer denúncia, a contar para os companheiros ou companheiras, a contratar, procurar um advogado para ver se de fato é aquela situação mesmo de assédio sexual e tratar o tema com a seriedade que precisa ser tratado, né? Aí eu penso assim, qual prova? Porque a mulher, o cara fica... que nem teve nessa grande instituição, né? O que ele fazia com essas mulheres.
Uma fez a denúncia, daí as outras também começaram a criar coragem. Mas tu precisa de alguma prova, tu precisa gravar alguma coisa, porque como é que vão acreditar? Ah, ele está fazendo isso comigo. Sim. E aí? É outro ponto que grande parte das vítimas se sentem acuadas. Foi em 4 paredes, foi dentro de uma sala, estávamos eu e ele. Como que eu vou provar isso? Então, nesse aspecto específico, que é um assunto delicado que a gente sabe que envolve 2 pessoas, a gente tem uma distribuição que é invertida. A prova passa a ser a do assediador comprovar que não assediou ela. Então, é como se a mulher já tivesse revestida de um respaldo um pouco melhor. É claro que não basta alegar sem ter um indício de prova. Então, se ela conseguir um áudio de WhatsApp, gravar uma conversa, que essa conversa tenha as 2 partes como interlocutoras, isso pode ser aceito como prova na justiça. O que não pode ser feito é, por exemplo, eu gravar a conversa de um terceiro e juntar aquela conversa de terceiro. Mas se eu sou parte da interlocução, eu tenho direito e eu posso utilizar isso como meio de prova. E se de tudo, não tenho prova nenhuma, mas eu fui vítima de assédio sexual. A pessoa trancou a porta, tentou me beijar, tentou manter algum relacionamento íntimo comigo, o que eu posso fazer? Simplesmente relatar. Simplesmente relatar, e vai ficar a cargo daquele juiz do trabalho verificar quem está falando a verdade. E grande parte das vezes é a mulher que está falando a verdade. Existe o outro lado, mas então o homem fica numa situação muito delicada. Quer dizer que basta alegar? Infelizmente, no contexto que a gente vive, ele vai ter que se esforçar muito para comprovar que de fato ele não assediou, que de fato ele, não fez esse crime de importunação sexual. E como é que ele prova isso? De que maneira ele vai dizer? É uma pergunta muito... Você me apertou sem me abraçar, Rosane, porque os casos que eu já atendi de assédio sexual, as vítimas tinham provas contundentes e ainda assim o assediador, ele nega. Então, ele tenta de todas as formas demonstrar que ele é uma pessoa de bom convívio social, de que muitas vezes mantém relacionamentos íntimos. Familiares. Exatamente, familiares. Perfeito, uma vida perfeita com esposa, filho, aquela coisinha, assim, só para manter as aparências, né? Sim, sim. E para melhorar um pouco, é um tipo de processo que a vítima tem direito que ele seja julgado em segredo de justiça. Então, outras pessoas não terão acesso àquilo que está sendo dito, àquilo que foi juntado. A própria audiência será num ambiente de segredo de justiça, onde só as partes estarão presentes, o juiz, os servidores e as possíveis testemunhas, né? Então, uma dica, tá? Sabe que o cara tá te assediando em 4 paredes. Entra com o gravadorzinho ligado, bem posicionado, e deixa o cara vir com tudo. E aí tá ali, ó, tu tá com uma prova. Sim, é uma prova bem contundente. Aí não tem como negar, né? Tá ali a voz, o áudio do cara, tudo é uma boa, porque daí tu tem realmente uma coisa concreta, né? Porque deve ser difícil para esse juiz que não tem, assim, não tem nada de concreto. Tem a minha verdade e a verdade do cara. Sim. Tá? E aí? Né? E aí é um homem, aí vai depender muito de como esse cara vê ou percebe essa situação. Sim. Acho que vai depender muito da pessoa que está julgando, né, Thaís? Na verdade, eles têm um princípio que é o da imparcialidade. Independente da orientação sexual, orientação religiosa, política, ele tem que se ater aos limites do processo. Então, ele vai balizar com aquilo que está sendo alegado, as provas, e vai depender daquele olhar, mas ele está adstrito àquele processo. Então, se de fato ele imprime um olhar por ser homem, e aí, suponhamos que essa mulher perde, o advogado vai verificar, perdeu por quê, foi por ausência de provas, tem como recorrer. Então, assim,
Eu acho temerário a gente falar que vai depender, porque grande maioria são juízes homens. A Justiça do Trabalho ela ainda tem poucas mulheres juízas. Está mudando isso, aumenta cada vez mais, mas grande parte dos julgadores são homens, de fato. Pois é, e tem tudo isso, né? O ano passado, o ano retrasado também aconteceram muitos exemplos de mulheres. Não sei se tu te lembra daquele advogado da justiça que foram em cima daquela menina, tornou-se público os vídeos da audiência que veio à tona, a humilhação que fizeram com aquela menina, eram 3 homens. Sim. Lembra? Sim. A mulher, nós mulheres, infelizmente, nós ainda estamos em várias posições de vulnerabilidade. Eu, enquanto advogada, eu às vezes ainda me encontro em diversas posições de vulnerabilidade trabalhando, que às vezes a audiência que eu realizo, um juiz é homem, a empresa está representada por um homem, com um advogado homem, o meu cliente é homem, as testemunhas homens, um servidor homem. Isso é um ambiente extremamente masculino. Então, é como se a todo momento eu precisasse reafirmar o quão competente eu sou, o quão eu preciso, às vezes, entonar melhor a minha voz, porque o ambiente, ele é masculino. E por si só, por ser masculino, em determinados momentos a gente se sente acuada, infelizmente. Então, esses assuntos, assim, sensíveis como assédio sexual, gestante demitida, burnout em mulheres, eu acho muito válido o seu canal trazer isso, e se a gente conseguir conscientizar uma mulher que seja de que de fato aquilo é dela, é um direito dela, e se ela não resguardar e buscar por aquilo ali, quem vai, né? E o que tu acha mais interessante abordar que eu não te perguntei ou que não foi colocado ainda, Thaís? Deixa eu dar uma pensada aqui. São tantas coisas interessantes, tantos pontos que a gente pode orientar essa mulher que está nos escutando, né? Eu penso que nós podemos falar um pouquinho daquelas profissões que estão mais em risco, né? Das mulheres que estão mais em risco, que são as mulheres profissionais da saúde, aquelas mulheres também que estão em ambientes corporativos, que os cargos de liderança são 95% ocupados por homens, as mulheres na indústria, já são categorias que, pela vulnerabilidade e pelo ambiente, né, em que essas trabalhadoras estão inseridas, que a saúde dela já começa a ficar mais vulnerável, vamos dizer, dessa forma. Profissionais da saúde, pela alta sobrecarga de trabalho, pela cobrança, pela inversão dos postos de trabalho, por trabalhar com insalubridade e não ser devidamente remunerada, que foi o que aconteceu agora, né, com a pandemia, o Covid-19, inúmeras enfermeiras, técnicas de enfermagem, demitidas, grávidas, e que vinham... Sem poder, né? A lei, ela proíbe a demissão da gestante. E as profissionais, por exemplo, de ambientes corporativos que se submetem aos mandos e desmandos, se conscientizarem que existe vida pós-ambiente corporativo, que existem empresas saudáveis para que elas possam buscar um posto de trabalho. E vou além, que através, às vezes, da fala dela, do posicionamento dela, ela pode mudar o ambiente em que ela está inserida, né? Então, puxar uma conversa, puxar um estudo de caso, verificar se aquela empresa tem um canal de denúncia, se o código de conduta da empresa, uma empresa grande, trata sobre assuntos sensíveis como assédio sexual, como o trabalho da mulher, como reserva de percentual de vagas de liderança, vagas afirmativas. Eu acho que quando as empresas começarem a divulgar vagas afirmativas para lideranças, e essas lideranças serão mulheres, que sejam mulheres,
e essa mulher vai pensar um pouco melhor sobre o ambiente de trabalho da mulher mãe, o ambiente de trabalho da mulher grávida, o ambiente de trabalho da mulher que se destaque, que está afim só de tocar a carreira, que essa mulher também, ela é julgada pelas outras mulheres, né? Tem aquela velha rivalidade, assim, eu não estou preparada para ser mãe, eu quero decolar minha carreira, e aí começa a rivalidade ali dentro da empresa. Então, não seja essa mulher a puxar o tapete de outra mulher no ambiente corporativo. Eu acho que passa um pouquinho por aí, Rosa. Muito bacana, eu acho que são dicas que servem de um alerta, né? Existe uma possibilidade de reverter várias situações. Basta ela buscar uma ajuda. Aí não tem dinheiro para pagar um advogado, tem assistência gratuita, né, Thaís? Sim, e quando a gente fala da advocacia para o trabalhador, muitos escritórios, muitos profissionais cobram, às vezes no êxito da ação, às vezes nem cobra para dar entrada com aquele pedido jurídico. Então depende muito daquilo que a mulher está buscando, daquele profissional que ela encontra, do que ela está consumindo de informação. Eu acho que quanto mais informação educativa a gente consiga reunir, consumir, difundir para a nossa rede de mulheres, para a nossa comunidade, mais a gente passa a ser reivindicativa, mais a gente passa a ser combativa. E o bom combate, não é lá vem a feminista, lá vem a que só fala de vaga afirmativa, que acha que o centro do mundo é a mulher e vou queimar sutiã lá na praça de novo. Não é por aí, é muito mais complexo, né? Depende muito mais do que eu posso contribuir aqui no meu pequeno local de trabalho, que tem secretária, que tem estagiária, que tem advogada, mas que também tem advogado. Depende muito da forma como eu me posiciono e eles me respeitam, como eles me enxergam e como a gente cria esse ambiente de trabalho saudável. Porque acho que tudo que nós falamos aqui hoje, Rosane, é o que seria ideal de um meio ambiente de trabalho saudável para a mulher, né? Que é a nossa temática de hoje. Olha só, que bacana. Então, assim, Thaís, só para encerrar, qual a mensagem que tu deixa para essa mulher que está nos escutando neste momento? Crie laços, crie perspectivas de comunidade, se junte a outra mulher, converse sobre tudo que acontece no seu ambiente de trabalho, na sua casa. De repente a gente está falando do ambiente de trabalho, nós não falamos, Rosane, às vezes você é vítima de violência doméstica. Fale sobre isso, né? Tenha uma rede de apoio que grande parte delas sejam outras mulheres. Difunda a empatia entre nós mulheres, porque a capacidade da gente se colocar no lugar da outra é muito maior. A capacidade de eu entender a dor de uma outra mulher vai ser muito maior. E não subestime o que você pode fazer no seu micro, na sua localidade, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, no seu lazer, no supermercado, enfim, são inúmeras vertentes que você consegue alcançar apenas se posicionando como uma mulher detentora de direitos, uma mulher que merece o respeito máximo, não o mínimo, e uma mulher que merece estar cada vez mais em melhores postos de trabalho, com políticas afirmativas. E eu acho que a mensagem é basicamente essa. Se conecte com outras mulheres, faça percepções da sua vida pessoal, profissional e tente lutar para melhorar aquilo que de fato atinge a sua dor, sua alma, aquilo que te traz dor. É um ambiente de trabalho opressivo? É um ambiente familiar opressivo? Quem que é essa pessoa que está oprimindo? O que eu posso fazer para melhorar isso? A quem eu devo recorrer? E saiba que tem ajuda, né? Ou seja, a mulher não precisa ficar em estado de sofrimento. De isolamento. Pessoal quanto profissional. Ela pode ser uma pessoa muito feliz e com qualidade de vida. Um grande abraço. Muito obrigada, Thaís, por essa oportunidade de nos ajudar e esclarecer tantos pontos importantes.
Rosane, eu que te agradeço pela oportunidade. Eu espero que o pouquinho que eu tenha falado aqui tenha ajudado alguém de alguma forma e que a gente possa conseguir continuar esse caminho tão trabalhoso juntas, nós, mulheres, profissionais, mães, e passa por um canal tão rico como o seu, que é informação de qualidade, gratuita e que pode ajudar inúmeras mulheres, não só no Brasil, todo mundo aí que possa acessar o seu canal. Verdade. Muito obrigada, Thaís. Um grande abraço. Obrigada, um abraço.